Olá, conforme o vídeo anterior, né, o nascer da fuga equina número 1, né, conforme exposto nesse vídeo, nós vimos que cavalos, aves e, por exemplo, gatos, eles têm a mesma sensorialidade primária. Olha que interessante. A mesma, né? Um problema de percepção nossa em termos linguísticos. Né? A linguagem é muito importante, né, no conhecimento do nosso cavalo. Tá? O cavalo não veio sozinho no processo evolutivo. Né? Ele tem os companheiros de jornada. Né? E que estão próximos a nós, né? Estão no sítio, na fazenda, no aras, não é mesmo? São observações simples de serem feitas. Né? Olha a partição dos membros. A partição dos membros. Cada membro, a partir dele, se move a seu tempo. Né? Isso é comum a cavalos, não é mesmo? Tá. A aves, olha só a partição. Tá? E a gatos. Interessante, né? Como eles saem do chão. Né? Esses fatos fenotípicos, quer dizer, do animal que aparece para nós, né, a esses fatos correspondem, certo, entidades genômicas. Né? Certo? Importante, nós temos que a sensorialidade primária, ou seja, a sensorialidade motora particulada, né, o tato delicado, né, todos têm tato. Ui, a minha quase cai. Eu fui um pouco brutinho. O tato delicado, né, que eles gostam, né? A visão, a audição para o detalhe, né, impressionante, né, gente? Que é um conjunto de atributos sensoriais importantíssimos. Todos os três têm uma visão e audição, né, para a parte, para o detalhe, para o mínimo. Né? Conforme falamos, uma mosca no costado do seu cavalo, né, já o irrita. Uma. Em bois é diferente, não é mesmo? Certo? Pode ter um enxame de moscas que o boi está lá mais ou menos indiferente. Certo? Nós estamos analisando a linguística para depois entrarmos na fisiologia. Né? Certo? Então é interessante esses aspectos, né? Vocês fixarem esses aspectos, que eles têm a mesma sensorialidade primária. E, portanto, se nós queremos, né, daí que veio a questão proposta nesse vídeo número 1, né? Se nós queremos saber o desejo, conhecer o desejo mais significativo e profundo do nosso cavalo, né? Certo? Esse desejo mais profundo não está na dimensão da diferença entre eles, mas naquilo, né, que eles são iguais. Né? O tronco dessa árvore da sensorialidade primária. Tá? Então esse tronco nós vimos, né, que ele contém o segredo do nosso cavalo, né, que está em sintonia, né, genômica com aves e gatos. Tá certo? Então esse desejo, nós vimos que o desejo assim aparente, né, o primeiro que aparece do cavalo, que é na realidade o mais profundo, né, é o de se afastar dos elementos do ambiente. Né? Se afastar. Aquela tremedinha de pele, né, a gestualidade. O primeiro é o afastar, né, livrar o rosto. Certo? Comum aos três. Felinos também. Aves também. Tá? Então esse afastar é afastar não só é afastar dos elementos do ambiente, né? A começar do solo. Né? Afastar do solo, afastar das pessoas, é afastar da materialidade. Olha que interessante. Para as pessoas que trabalham e convivem com cavalos,
o ambiente de hoje ele é muito masculinizado, né? Chapelões, né? Tá? Botas pesadas, né? Barulho, morões de aroeira, não é mesmo? Tá? É um ambiente de macho, né? Não é mesmo? Então é uma coisa que não condiz com a sensorialidade primária do cavalo, porque o cavalo está mais para o lado da ave. Entendeu? Então é importante, eu acredito que seja importante para vocês, né, principalmente nos cursos de introdução ao cavalo, né, já falaram de cara que, poxa, o cavalo ele tem um parentesco sensorial incrível com a ave, é só olhar. É uma questão de olhar, de percepção, coisa que hoje em dia nós não temos muito por causa do excesso de internet, não é mesmo? Não, excesso, né? Nossos filhos, netos, não tem mais, né? Tá, mas é incrível a similaridade. Tá, e ela tem significado, né? Que nos faz, que nos dirige ao universo da compreensão, não do conhecimento. O conhecimento é particular, né? Por exemplo, nós conhecemos o cavalo, né? O cavalo hoje tem um vasto conteúdo de conhecimento sobre ele, incrível, né? São séculos de conhecimento acumulado, não é mesmo? Tá? Só que esses conhecimentos, eles são partidos, seccionados, né? É sobre uma coisa, sobre a psique, sobre certa fisiologia dos membros anteriores, dos posteriores, né? A parte hormonal, anatomia, certo? Etc, 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 aparelho fonatório. É tudo meio assim, distribuído, né? Separado. Tá? Ou seja, não há um conhecimento, mas não há uma compreensão do porquê. Né? À medida que você conhece o porquê, você se aprofunda no cavalo. E você vai interagir com ele de uma maneira muito mais profícua. Tá certo? Então vamos continuar. Por que esses animais se afastam? Por que o nosso cavalo se afasta? Ele tem uma tendência de se afastar. Tá? Ele se aproxima, lógico. É como um gato, adora colo. Mas é um colo diferente. Quando um gato está no colo, parece que não está. Tá? Quando um gato está no colo, parece que não está. Tá certo? A ave tem até pena para proteger a pele. Né? Então, por que esses animais se afastam? Por exemplo, o gato no colo, ele continua escondido. Ele gosta de se sentir escondido. O cavalo também, quando você vai lidar com ele, você sente quando vai, por exemplo, o cavalo que se monta, você selá-lo. Vai selar, vai pôr a sela, a barrigueira, etc, etc. Tá? Então você vai cabresteá-lo, tudo. Você sente que existe uma reação um pouquinho, existe um toque, um espaço que precisa de respeito, ser respeitado para quem atua, né, para quem interage com o cavalo. Esse espaço precisa ser respeitado. Né? Então é uma pequena fuga já. Certo? Né? Então esse instinto, voltando um pouquinho, esse sentido de se afastar dos elementos do ambiente, né, que tem a ver muito com o tato também, né, ele é a base que faz com que o cavalo, à medida que foi sendo predado, certo, ele incrementasse ainda mais esse atributo de fuga. Certo? Só que se não tivesse esse contexto, essa tendência, ele a predação não causaria nenhum incremento na fuga. Tá? Como acontece com bois. Né? O boi tem uma outra circunstância genômica, sensorial primária, que faz com que ele possa ser predado. Ele foi tanto predado, conforme falamos, como um cavalo. Mas ele não sai fugindo. O cavalo sai fugindo por causa dessa tendência inata. Tá certo? Agora, a pergunta que fica é por quê esses animais, a começar do nosso cavalo, se afastam dos elementos do ambiente? Não é incrível. Não? São animais gregários, vivem em bandos. Né? Entendeu? Principalmente aqui, ó.
entende como que esses animais, poxa, que gostam de estar em companhia do outro, eles não se afastam. Animais de manada. Por quê? O que os faz afastar? Muito bem. O que os faz afastar, né, a resposta a essa questão, ela está na dimensão também sensorial. A dimensão sensorial é a mais importante que existe. É onde nasce a comunicação do animal. E o animal existe para se comunicar. Existe uma interpenetração entre as espécies. Existe o sentido da comunicação inato, quer dizer, aquele animal que não tem condição de se comunicar, ele não sobrevive, ele nem nasce. Tá certo? Então, para se comunicar, a base é o sensorial. A medida da comunicação de um ser está na medida das suas possibilidades sensoriais, do seu equipamento sensorial. Assim que a gente pode definir essa personalidade comunicacional do animal. Tá certo? Estão me acompanhando? Eu vou devagar. Tá? Então, por que, gente, por que esses animais tão comunicativos, eles tendem a se afastar do elemento com que se comunicam? Então, o motivo sensorial, ele está no paradigma. Nós falamos que desses animais que estão nessa linhagem, nessa árvore sensorial, o paradigma, aquele que tem mais competência nesses atributos, de dobrar a perna, a pata, a pele, o tato ultra suave, etc, etc, é a ave. Então a ave é o paradigma, certo? Então na ave está a resposta para a nossa pergunta. E, por exemplo, em gatos também, mas na ave por que a ave se afasta? Certo? Por que um ser que interage com o outro, qual o motivo sensorial que está por baixo disso, ele tende a se afastar? Olha, a explicação não é difícil. Tá? O ser, quando ele se afasta, ele diminui o efeito da presença dele no outro. E assim, ele vê e ouve a verdade. Quanto mais ele se afasta, mais ele vê e ouve aquilo que se aproxima da verdade. Diminui o efeito da presença dele no outro. Tá certo? Por exemplo, um passarinho, um gato, quando vê um passarinho bem TV na acerola, no pé da acerola, ele tende a se esconder, se afastar, para ver a verdade, para ver, observando a face do pássaro, do bem TV, ele vê para que lado que se direciona o seu voo. Ou seja, ele vê a verdade. Então esses animais, como eles são mestres, todos esses animais são mestres no ver e ouvir. Então para eles, ver e ouvir a verdade, o mais verdadeiro possível no outro, é o que vale. Vocês compreendem? Entendeu? Então por isso ele se afasta para diminuir o efeito da presença dele, e ver a verdade no outro, ou seja, uma questão de sobrevivência. No cavalo, a sobrevivência, como ele é um aprendiz, ele é um animal que veio estupendamente. Então o cavalo, como é um aprendiz nato, ele tem que ver ouvir a verdade, quer dizer, a instrução que você está dando para ele. Por exemplo, no redondel, ou em campo aberto, você está com o seu cavalo, ou que seja um cavalo chucro, ou um cavalo de pouca interação com as pessoas, você deixa o cavalo primeiro ele fugir. Ele fugindo, ele tá exercendo um trabalho para que ele possa ver ouvir a verdade, ou seja, a mensagem, a instrução que você quer dele. O cavalo vive da instrução do outro. É como um gato, uma ave. A vida da ave, do gato e do cavalo, do nosso cavalo, é o outro.
A vida do bovino, que é da outra árvore, é ele mesmo. A vida do cachorro, oposto ao gato, é ele mesmo. Já a vida do nosso cavalo é o outro, está no ambiente. É só você chegar numa cocheira, aquelas baias todas, e você olha os cavalos. Tá? A vida é o outro. Então, para isso, ele tem que ver, ouvir a verdade. Por isso que ele capta as instruções. Ele é um eterno aprendiz. As provas equestres sinalizam que ele é mestre no ver, ouvir. Apesar de, fisiologicamente, né, o aparelho audiovisual não ter a mesma acuidade, por exemplo, de um felino ou de uma ave. Mas a postura dele é para ver, ouvir. A importância da linguagem para a compreensão do cavalo. Conhecimento é outra coisa. Tá certo? Então, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Vocês têm mais vídeos, para se quiserem acompanhar, no canal Tô Eugênio, no YouTube. Os vídeos estão misturados com outros temas, porque eu me dedico à área da defesa dos animais em novos patamares. Entendeu? Então, há muitos temas estranhos até, mas todos envolvendo animais. Tá? Inclusive o cavalo. E há um site que é o cavaloholístico.com.br, que é um site também que aproxima o cavalo da origem dele. De onde seria a origem desses aspectos, O ver, ouvir. O cavalo prefere ver, ouvir do que ser visto, ouvido. Não é fácil a gente perceber isso, mas ao mesmo tempo é fácil. É só a linguagem dele. Ele quer se esconder. Quando você se aproximar de um cavalo, aproxime de um tal jeito que ele continua se sentindo escondido. Tá? Então é uma nova abordagem para um novo tempo. Nós estamos numa mega transição planetária, entendeu? Conforme dito em outros vídeos. Então a gente precisa de uma outra linguagem para essa geração nova. Aquela mesmice, o instinto de fuga, que ele foi predado. É lógico. Se ele foi predado, certo, isso incrementou o instinto de fuga. Mas não é o fator determinante, longe disso. Porque desse jeito a gente continua na área do conhecimento e não vamos para a compreensão. Tá certo? O cavalo é uma máquina de correr. É uma máquina de correr? É. Agora, também é uma máquina de parar. Você entendeu? Então, quando a gente fala sobre a metade do cavalo não completo, que é uma máquina de correr, ele é uma máquina de parar. Imagina um carro de Fórmula 1, certo? Que não tem um freio à altura. Então a libido dele não é só correr, é parar. Como a ave, como o gato. Tá certo? A gente vai continuar em outros vídeos sobre outros títulos. Nesse aqui acho que deu para vocês terem uma ideia do instinto de fuga, que precisa ser um pouquinho mais incrementado esse conceito. Tá joia? Obrigado.